Olá, esta videoaula é sobre pacientes e avaliadores no Exame Estruturado de Habilidades Profissionais. Eu sou Francisco, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e membro do CDDI. Vamos começar com os aspectos essenciais do treinamento de pacientes que participarão de nossa estação de avaliação. No contexto da avaliação estruturada de habilidades, o paciente é um pilar fundamental para o sucesso da estação. Para que se possa aferir a competência do estudante ou do profissional em realizar a tarefa, é necessário que a atuação do paciente simulado seja o mais próximo possível da prática em mundo real. Isto requer uma rigorosa preparação e essa etapa da montagem da avaliação não pode ser negligenciada. O primeiro passo é recrutar as pessoas certas para atuar como pacientes em nossa estação. A flexibilidade é maior ou menor a depender da habilidade que desejamos avaliar. Por exemplo, pessoas comuns podem ser adequadas para avaliar aspectos básicos de comunicação, eventualmente nos primeiros anos dos cursos da saúde. Por outro lado, se desejamos avaliar a capacidade do estudante em distinguir um sinal clínico específico de uma doença, pode ser necessário utilizarmos pacientes reais, que tenham o sinal que se deseja avaliar a capacidade do estudante reconhecer. Na maioria das situações, entretanto, nos valemos de pacientes simulados ou padronizados. Nesta situação, um ator é treinado para desempenhar o papel de um paciente que apresenta um sintoma específico ou mesmo um sinal clínico. As possibilidades são muito amplas, mas é fundamental incluir no preparo do roteiro, do paciente simulado, o máximo de detalhes possíveis sobre o papel que se deseja que ele desempenhe. Precisamos estar atentos a algumas características gerais no momento de selecionar os atores. Algumas coisas são mais ou menos óbvias, mas se não lembradas, elas podem gerar grandes transtornos e mesmo, eventualmente, inviabilizar a estação. Ressalto aqui a idade e o sexo compatíveis com o papel, a ausência de contato próximo com os estudantes. Não é legal a gente usar o monitor do ano anterior ou a secretária do departamento, por exemplo. Algumas características pessoais do ator, como a disposição para aprender o papel, a disponibilidade para estar presente durante todo o período da avaliação, se essa pessoa é capaz de lidar bem com eventuais situações não planejadas ao longo da avaliação, são importantes também de serem levadas em conta quando estamos escolhendo o nosso paciente ator. Não menos importante que a escolha dos atores adequados é a elaboração de um roteiro de treinamento. O roteiro precisa conter os detalhes do papel e os comportamentos esperados de cada um dos atores. Às vezes, como especialistas, nós deixamos de detalhar algumas situações por acreditar óbvias, mas devemos lembrar que o ator, em geral, tem pouco ou nenhum domínio sobre o tema de avaliação. A função do roteiro é garantir que a atuação do ator seja o mais realista e padronizada possível. Quanto menos improvisação, melhor. Mas apenas um excelente roteiro não garante o sucesso. É preciso treinar cada detalhe e checar a sua execução até que se atinja a performance desejada. Quando se trata de uma prova com estações replicadas, como nas provas de residência médica ou de certificação profissional, é preciso garantir que todos os candidatos tenham condições similares. O desempenho dos atores deve ser o mais homogêneo possível. Todos devem participar do mesmo treinamento e o responsável pelo treinamento deve estar atento para a necessidade de reprodutibilidade entre as replicatas das estações. Aqui deste livro,
treinando pacientes padronizados, uma sugestão de 10 passos para uma sessão de treinamento. Começa pela explicação detalhada do papel e a leitura do roteiro. Discute-se eventuais modificações necessárias, trabalha-se a memorização do roteiro, checamos, né, se todos compreenderam o papel e o roteiro, né? Realizamos a primeira simulação junto com o treinador, corrigimos eventuais impropriedades, treinamos de novo, ajustamos de novo, né? E no final fazemos uma simulação completa da estação e realizamos os ajustes finais. Agora vamos para os avaliadores. É um equívoco acreditar que o avaliador não precisa ser treinado. O exame estruturado requer a sistematização da avaliação e também do comportamento do avaliador. Na sessão de treinamento dos avaliadores, devemos incluir uma discussão inicial sobre os princípios, né, do exame estruturado, sobre qual é o papel e o que é esperado dos examinadores. Algumas vezes esse passo é bastante desafiador, né? Devemos detalhar a estação e a ficha de avaliação, devemos também abrir espaço para a discussão de pontos de dúvida. Mas aqui deve-se ter cuidado para não permitir a desestruturação da estação. É frequente nessas sessões as pessoas começarem a sugerir grandes modificações que alteram completamente a proposta inicial da estação. Devemos ter cuidado para não cair nesse tipo de armadilha. Afinal, a estação é planejada dentro de um blueprint para toda a prova, né? Nessa situação, pequenos ajustes são possíveis, mas grandes alterações, na maioria das vezes, não são adequadas. Ajuda bastante a avaliar estações gravadas, né, e simular as estações com os avaliadores se alternando em papéis de estudante, paciente e avaliador, aí sobre a supervisão de quem está fazendo o treinamento. Alguns problemas recorrentes e como evitá-los. O primeiro e mais comum refere-se ao posicionamento e à postura do avaliador. O avaliador é como um juiz de futebol. Ele é excelente quando ninguém o nota, né? Ele não deve aparecer. Mas não é muito fácil convencer um professor universitário que ele não deve ter protagonismo, né? Se posicionar entre o estudante e o paciente é ruim, né? Interagir com o estudante ou com o paciente durante a tarefa é ruim. Ficar discreto em uma posição neutra é o desejável. Evitar distratores para o examinador, por exemplo, não permitir o celular ou a permanência do celular com o examinador durante o período de prova, né? Ele deve estar concentrado, né, e dedicado à tarefa de avaliar durante o tempo todo. Em provas longas, nós devemos tomar o cuidado para que os examinadores tenham intervalos regulares. É importante que tenhamos mais avaliadores disponíveis do que o número de estações, porque, veja bem, uma prova, por exemplo, de 4 horas ou mais, é muito difícil manter a atenção o tempo todo, em longos períodos aí, sem descanso. Vale a pena também comentar um pouco com os examinadores, né, para o caráter objetivo do exame. A avaliação deve estar centrada na execução das tarefas solicitadas. Todos nós temos tendência em avaliar subjetivamente, baseado, por exemplo, na primeira impressão. É sempre bom lembrar os examinadores, na sessão de treinamento, a respeito dessa situação específica, né, da tendência de avaliarmos pela primeira impressão, né, que a avaliação, na verdade, ela precisa ser centrada aí nas tarefas e nos objetivos propostos e no checklist. Por exemplo, todo mundo diz que se é da Apple é bom, mas pode não ser, né? Para finalizar, uma palavra sobre a calibração do avaliador, né? Em geral, o avaliador é um especialista, né?
e muitas vezes ele tem dificuldade em entender quais são o que esperar, né, e quais são as expectativas de desempenho para a pessoa que ele está avaliando. Na sessão de treinamento, é importante que a gente enfatize, né, o que esperar da pessoa que está sendo avaliada naquele momento. Por exemplo, em uma estação de comunicação com o paciente, o que se espera de um estudante do 4º ano de medicina é diferente do que se espera de alguém que está concluindo o curso de medicina, por exemplo, no exame de residência, e é diferente do que se espera num exame de certificação ou num exame de título de especialista. Esta questão deve ser trabalhada com os avaliadores, tá, no momento da sessão de treinamento. Este foi um resumo dos conceitos essenciais no preparo de pacientes simulados e avaliadores para o exame objetivo estruturado de habilidades profissionais. Muito obrigado pela atenção.